Em uma partida de nada anormal, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás sempre prejudicado pela arbitragem, começa com aquelas decisões todas, digamos, contestáveis, se é para um lado ele dá, se é para o outro lado não, mas enfim, leva um gol, consegue virar e impor o seu jogo no segundo tempo dentro de casa, e um primeiro tempo que parecia que ia ser mais do mesmo, um ataque inoperante do Goiás. O Emerson Ávila consegue tirar uma sacada de dois jogadores que estavam completamente escanteados, né, no time, tanto o Bruno Santos pela direita e o Alisson na esquerda, e consegue fazer um jogo que era sim possível. O Botafogo é líder, mas é óbvio, acho que todo mundo sabe disso, não vai terminar nessa condição. E visando o jogo de quarta-feira também, os caras tiraram um pé na segunda etapa. O Emerson Ávila foi inteligente, conseguiu, deu a sorte, né, de ter empatado o jogo logo no último lance, ainda da primeira etapa, com um placar adverso naquele momento, poderia ser um outro cenário, né, para a segunda etapa. Mesmo assim, deu a sorte de um primeiro tempo muito ruim, onde o Goiás de fato mereceu perder, mas no segundo tempo encaixou o time, a marcação voltou um pouco mais ligada, apesar do sufoco nos minutos finais, né, garantindo esses 3 pontos fundamentais. Não é novidade, né, ganhar do Botafogo. A outra curiosidade também, além de sair da zona de rebaixamento, que é algo muito bom, colocando o Corinthians, né, na zona de rebaixamento também, algo que aconteceu, por exemplo, lá em 2006. Então, enfim, além dessas brincadeiras, é óbvio, né, só pegando no pé aqui, por um lado, é sempre muito bom vencer. Quero trazer a análise do que foi esse compromisso, quem jogou bem, o que mudou, né, do Goiás da primeira para a segunda etapa, e dois jogadores que, assim, eram descartados, e aí que é a possibilidade de tranquilidade na hora de analisar. O Diego Gonçalves e também o Willian Oliveira hoje fizeram partidas tenebrosas. Mais uma vez, são dois jogadores que acho que não tem nenhum torcedor que gostaria de continuar com eles dentro do elenco. Mas se a gente pegar as 3 peças que hoje foram decisivas, tanto o Alisson quanto também o Bruno Santos e o próprio Maguinho, são 3 jogadores também que a torcida 1 mês atrás, 2 meses atrás, descartariam sem a menor dúvida, né? Então acho que o futebol é muito bom por causa disso, né? De dar essas reviravoltas, e mais uma vez o Goiás sendo prejudicado, né, pela arbitragem. Nenhuma novidade, infelizmente, na Série A do Brasileiro. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo para valer, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News, combinado? Nosso apoiador aqui do canal é a Sorte GoBet, para você palpitar dos jogos da quarta-feira. Goiás, lembrando, já entra em campo, né, na próxima quarta contra o Paysandu lá em Belém, na grande final da Copa Verde. Você pode fazer o seu palpite lá na Sorte GoBet. Ainda não tem as cotações, mas a partir dessa segunda-feira você já encontra tudinho lá na Sorte GoBet. Teremos aí outros vários duelos bons também, né, na Copa do Brasil, como por exemplo Atlético Mineiro e Corinthians, Sport e São Paulo, Grêmio e Cruzeiro, né, jogaço às 7h30, Palmeiras e Fortaleza, Santos e Bahia, Sport e São Paulo, América Mineiro e Internacional. Enfim, é uma quarta-feira repleta de jogos na Copa do Brasil e a grande decisão pelo lado do Goiás, né, na final da Copa Verde diante do Paysandu. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você encontra também o link, né, da Sorte GoBet no primeiro comentário fixado. Então bora lá, né, para falar aqui sobre esse pós-jogo. É óbvio que quando vence é muito mais tranquilo, apesar da raiva, né? Enfim, algumas coisas assim que a gente fica muito incrédulo, né? Que sempre acontece contra o Goiás, a arbitragem, até a transmissão do Premier, né? Acho que é algo que qualquer um que assiste ali acaba ficando um pouco, digamos, chateado, né, com a situação. Mas enfim, pelo menos o lado positivo é do Goiás conseguindo dar a volta por cima disso tudo dentro de campo e dando uma moral, né, para sua torcida também, que eu acho que ninguém imaginava. Uma sequência de 6 jogos desses, né, como foram do Goiás. Beleza, o Botafogo, o Goiás tem um costume de ganhar aqui em Goiânia, então não seria nenhum desrespeito imaginar uns 3 pontos, né, na noite de hoje. Porém, o Botafogo líder, com 5 vitórias consecutivas, nunca seria uma tarefa fácil. Então o Goiás pegou basicamente quase todos os seus adversários, as 5 primeiras rodadas muito complicadas, a sexta ainda que poderia ser um jogo pontuável, seria contra o líder. Então o Goiás teve que se superar muito para chegar aqui agora na 7ª rodada, né, fora da zona de rebaixamento, com 6 pontos somados, né? Um a mais do que o Corinthians, que é o 17º colocado nesse momento. E abrindo uma vantagem considerável, por exemplo, para os seus adversários diretos, né? Tanto o América Mineiro tem só 1 ponto, o Coritiba tem apenas 2, o Cuiabá tem apenas 4, né? Então eu nem vejo que o Corinthians vai brigar contra o rebaixamento, o Vasco, também a gente sabe como funciona a CBF, né? Nem é bom colocar esses clubes na parada não, mas já é um bom começo para essa Série A muito difícil, né? Onde o Goiás vai ter que suar muito para conquistar a sua permanência. Ninguém fica salvo na 7ª rodada, mas você começa a construir ela. E hoje o Goiás deu uma boa prova disso, de respiro. Enfim, voltando a vencer na Série A do Brasileirão e voltando a marcar gols, né? Algo que não acontecia desde a 2ª rodada diante do Corinthians. O Goiás começou mal o primeiro tempo e dava a impressão que de novo ia perder sem nem fazer, digamos, grande estrago lá na frente. Foi um primeiro tempo por parte do Goiás muito semelhante àquele duelo, por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã. Alguns pequenos lampejos, mas uma dificuldade geral. O Goiás
Goiás não conseguia sair jogando, né, ali com seus jogadores, tanto o Diego Gonçalves, que fez uma partida desastrosa, né, substituindo o Vinícius, até esqueci de falar isso, né, tanto o Vinícius quanto também o Morelli, né, eles não participaram do jogo, entraram tanto o William Oliveira quanto também o Diego Gonçalves, que não fizeram partidas nada agradáveis. E o Goiás ele até tentava sair jogando de pé em pé, uma marcação um pouco mais alta no primeiro tempo, deixava a bola razoável, as duas equipes não faziam aquela pressão tão forte na saída. Isso aconteceu mais no segundo. Acabei me equivocando aqui, né? Mas no primeiro tempo, a marcação no meio de campo era muito forte, né? Pelo menos nesse quesito, o Goiás tinha até uma certa aplicação. Mas para criar jogadas, pelo lado esquerdo, as tabelas, por exemplo, do Sander com o Diego Gonçalves não funcionava. E o Dieguinho também com o Maguinho, né? Na primeira etapa, também o jogo não funcionou, não fluiu por ali durante o primeiro tempo. O Dieguinho, né, com o Palacios, eles começaram a entender um pouco mais a dinâmica da partida, ali por volta dos 20, 25 minutos, mas quando o Goiás tinha aquela boa qualidade, uma troca de passes rápidas, né, para um cruzamento dentro da área, ficava muito refém apenas de um cruzamentão para o Matheus Peixoto, que aparecia lá sozinho, né, não tinha nenhum jogador para fechar com ele. E olha aí a coincidência, né, o segundo gol do Goiás no segundo tempo, o gol da virada do Maguinho, aconteceu dessa forma, com mais jogadores preenchendo a grande área. Então, começando ali pelo início, né, o Botafogo teve ali algumas primeiras possibilidades. Aos 2 minutos, né, teve uma boa cabeçada do Tiquinho Soares, passou ali por cima. O Gustavo Sauer também arriscou um chute de fora da área aos 11 minutos, onde o William Oliveira com o Zé Ricardo eles não conseguiam dar aquele primeiro combate para evitar, por exemplo, chutes, né, de fora da área. O Goiás ele estava sendo muito fácil driblado, né, muito fácil de se enganar. Com 2 ou 3 tabelas, o jogador já parecia completamente livre. Aconteceu muito isso, né, com o lado do Sander, né, ali pelo lado esquerdo do campo, e as finalizações saindo principalmente de fora da área. Essa mais perigosa, né, do Gustavo Sauer aos 11 minutos, passou bem próximo após um desvio do William Oliveira. Aos 16 minutos também teve um bom cruzamento na área, a primeira chance ali por parte do Goiás, impedido do Lucas Alter. Aos 17 também uma jogada rápida do Botafogo, de novo, nessa mesma questão, tabelinha rápida pelo lado direito, né, de marcação do Goiás, e o Tietê aparece ali livre, né, na entrada da grande área, por sorte do Verdão, acabou pegando mal e batendo por cima. Aí começou o show de horrores, né, da arbitragem. Aos 18 minutos, o cartão amarelo para o William Oliveira. O Peixoto sofre a falta antes, o juiz não dá aquela falta clássica, né, de Brasileirão. O pivô faz a parede, o cara vai lá, puxa a camisa e o juiz não dá a falta. O árbitro de hoje, acabei esquecendo o nome dele, né? Enfim, o Klein, acho que é essa a pronúncia do cara. Acho que nem merece, né, nossa atenção aqui de nome não, mas que é de fato terrível. Não deu a falta, no lance seguinte, o William Oliveira faz uma falta assim, que pode ser para amarelo, ok, mas 18 minutos de jogo, enfim, o primeiro amarelo por parte do Goiás. Aos 20 minutos, de novo, né, o Zé Ricardo deu um bom passe ali para o Diego Gonçalves, aberto pelo lado esquerdo do campo, consegue jogar essa bola rápida para o Sander, que aparece cara a cara com o goleiro, só que o Sander bateu muito mal, né, bateu quase em cima do Lucas Perry. Não sei se o melhor seria um passe pro meio da grande área. Acho que o Sander até fez certo em finalizar, porém poderia ter batido com um pouco mais de força, né, mais precisão no canto cruzado. Pelo menos o Goiás começava a aparecer para a partida. Aos 22 minutos também teve uma boa jogada do Goiás, com o Matheus Peixoto batendo cruzado, né? Ele tenta fazer aquele mesmo giro, mas a marcação chega em cima. O Goiás conseguia no máximo alguns escanteios. Não era, por exemplo, jogadas muito bem trabalhadas. E o Botafogo sempre que descia dava muito perigo, né? Principalmente pelos lados do campo, onde o Goiás não estava conseguindo ajeitar aquela marcação. Nem com o Diego Gonçalves, que não conseguia voltar muito pelo lado esquerdo. No lado direito também, o Dieguinho no primeiro tempo não conseguiu fazer aquela excelente saída de bola, aquela precisão, por exemplo, nos passes, na marcação, foi algo bem modesto. O Goiás até melhora um pouquinho, ali dos 18 até os 25 minutos, por conta de boas recuperadas de bola no meio de campo, né? Nem achei que foi uma partidaça do Zé Ricardo, ele ficou um pouco mais ligado no segundo tempo, ainda assim perde muitas bolas, né? Mas nesse momento, no primeiro tempo, onde o Goiás consegue equilibrar o jogo, foi por conta do surgimento, né, do Palacios e também do Dieguinho no meio de campo, mas na hora que tinha uma jogada de contra-ataque, de velocidade, não aparecia jogadores na frente. E quando buscava, por exemplo, um cruzamento para dentro da grande área, o Matheus Peixoto ficava ali completamente sozinho, diante da boa defesa do Botafogo. O Segovia, né, acho que é um zagueiro argentino, tenebroso, né, mas o outro do seu lado, o Adrielson, sem dúvida alguma, um grande zagueirão do futebol brasileiro. Teve um cartão amarelo de novo pro Maguinho, né, em uma reclamação, e antes disso, né, teve uma falta clara para amarelo no Dieguinho em uma jogada anterior. Então, na mesma questão, o juizão vai lá, não dá uma falta para o Goiás, na sequência o cartão amarelo para o Maguinho de reclamação, e ainda teve um amarelo para o Matheus Peixoto, ou seja, o juizão ele deu 3 cartões para o Goiás, 2 para jogadores de defesa, tanto o William Oliveira quanto também para o Maguinho, de forma injusta, né? E aí o pênalti, né, que eu penso da seguinte forma.
Vai ter muito torcedor do Goiás que falar que é pênalti. Eu concordo com cada um, né? Cada um tem sua opinião. Mas eu, no meu ideal de futebol, que não existe, não precisa existir, mas eu acho que não deveria ser pênalti também o do Maguinho, né? Vi muita gente reclamando. Eu acho que claramente ele tenta ir na bola, fazer a jogada, mas até tenta o contato, mas o Maguinho que se joga para cima da marcação ali do Marçal, né? E na hora que ele já sente o toque também, já se joga, tanto é que na bola que vem logo em sequência, o Maguinho já levanta. Então não acho que foi pênalti, mas se fosse o contrário, eu tenho total absoluta certeza que o juizão iria lá no VAR para revisar o lance, né? Então, como eu falei, existe sim um toque, mas eu acho que o que não é dado para um também não deveria ser dado para outro. Ele não daria aquele pênalti em cima do Maguinho, pelo menos das imagens que eu vi. Vai que aparece uma outra aí que mostra a prisão, claro, mas pelo que eu observei daquela câmera de trás, o Maguinho ele vê que o Marçal vai dar uma chegada mais forte, né? Tenta o contato ali nas pernas do jogador, na hora que ele sente ele já acaba se jogando. E no lance seguinte, né, ali para os jogadores do Goiás, eu acho que eles devem ter a clara impressão que foi pênalti, né? Como eu falei, na minha opinião, não seria pênalti. E a marcação ali do Botafogo aos 38 minutos, né? Deixa eu até ver aqui. Acabei perdendo, cara. Não anotei aqui o lance exato do pênalti, mas o gol foi aos 33, né? Então o Goiás teve ali a boa jogada dentro da grande área, o Maguinho cai, como falei, não daria esse pênalti, mas os jogadores reclamaram, a torcida também acaba inflando naquele momento. Do pênalti do Bruno Melo, a arbitragem ela é muito mais fácil, por exemplo, se fosse esse mesmo lance pelo lado do Goiás, eu duvido que o juizão iria lá parar, aquele lance com calma, revisar no VAR, ver se bateu, quem bateu, não estava impedido. Eu acho que eles não teriam essa mesma cautela. É só você observar a quantidade de pênaltis que são marcados a favor do Goiás, né? É muito difícil o Goiás ter mais do que 3 ou 4 pênaltis durante todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo um time de contra-ataque, né? Então aí fica uma grande incoerência. Então, eu também não daria esse pênalti. Se fosse ele no meu ideal de futebol também, acho que o Bruno Melo ele até tenta ir na bola. Ele erra, claramente bate no jogador do Botafogo. Mas será que era para isso tudo? Enfim, também não daria, mas o juizão foi lá e deu. Como eu falei, se fosse o contrário, o Goiás jogando contra o Botafogo lá no Engenhão, tenho absoluta certeza também que esse pênalti não seria marcado. Mas pelo critério que vem sendo adotado nos últimos jogos, né? Por exemplo, se a gente pegar o que é dado contra o Goiás, os dois deveriam ser pênalti. Tanto do Maguinho, que na minha opinião não foi nada, quanto também do Bruno Melo, que de fato acerta a canela, né, do jogador do Botafogo, mas não sei se foi com aquela toda força, enfim, velocidade para ser gerado uma marcação de um pênalti, né? Acho que tem que ser algo claríssimo, porque a pior punição que um time pode sofrer dentro de campo, o juiz ali na frente não deu, e aí sempre com o auxílio do VAR, né? Raramente ele vai mudar a decisão. Então o Botafogo abriu o placar num momento muito delicado do Goiás, que não conseguia mais sair jogando, ficou um time muito bagunçado, rifava a bola com muita frequência, lá no ataque muito inoperante também, tanto os outros que eram uma surpresa, o Sander e o Dieguinho vindo de trás, eles não conseguiam mais fazer aquelas boas tabelas. O Goiás ficou muito amarrado, perdendo a bola com o Willian Oliveira, o Diego Gonçalves também não conseguia criar, as bolas com o Matheus Peixoto ele não conseguia fazer a melhor parede, enfim, uns minutos finais muito fraco por parte do Goiás, que deu muito espaço também na marcação, sempre aquelas tabelas rápidas, né? Teve um chute ali do Marçal livre, ele bateu mal de fora da área aos 40 minutos, essa mesma jogada se repetiu e o mesmo Marçal chutou para fora aos 42, então o Goiás dando um espaço absurdo e de novo o Zé Ricardo perdendo muitas faltas, né? Perdendo muitas bolas ali na entrada da grande área e o jogo não dando sequência para o Verdão. E aí como é as coisas do futebol, como são, né, as coisas do futebol, o gol do Bruno Melo já aos 57 que foi validado, mas o gol saiu ali por volta dos 54, no momento que o Goiás estava desastroso na partida. Consegue uma falta pelo lado direito, se eu não estiver enganado, acho que essa falta foi em cima do Palácios ou do Dieguinho. O cruzamento do próprio Palácios, a zaga afasta. Na sobra o Zé Ricardo foi bem, mandou a bola de primeira para dentro da grande área, não inventou moda, deu de primeira ali no meio da bagunça e o Bruno Melo domina e bate com muita categoria para empatar o jogo. E aquele show da arbitragem de novo. É assim, se fosse o contrário também, o juizão ele daria o gol na hora e depois iria lá no VAR. É muito fácil, eu reparo muito isso também. É igual aquele pênalti do Sávio, né, naquele jogo contra o Avaí no ano passado no Campeonato Brasileiro. E você vai percebendo que não é um mesmo árbitro, não é árbitro de tal lugar, nada disso. É uma sequência de fatos, né? A facilidade que os árbitros têm de marcar um lance contra o Goiás. Se é um pênalti, eles marcam na hora, não tem aquela dúvida, aquela coisa não. Vai lá e já é muito difícil um pênalti ser marcado para o Goiás de primeira instância. O gol também da mesma forma. Se é um gol do Botafogo, ele deixaria, os jogadores comemoravam, aquela coisa toda, e depois ia revisar no VAR. Será que traçariam todas aquelas linhas? Demoraria 3 minutos para um lance claríssimo, como foi o gol, né, do Bruno Melo naquele momento. Então fica sempre aquela coisa.
não pode dar o gol de primeira, tem que levantar ali a bandeira com uma facilidade extrema, né? Se fosse o contrário também duvido muito que daria o gol. Mas pelo menos, apesar da demora, procurando tudo ali, né, para anular o gol do Goiás, consegue ainda empatar o jogo. Como falei, no momento que o Goiás vinha mal na partida, estava até mais próximo de levar um segundo gol do que fazer um primeiro. Então, no primeiro tempo, até que o Botafogo, assim, não é que teve 50 chances claras de gol, mas se tivesse um placar de 2-0, não seria nenhum absurdo, até porque o Goiás ele tinha uma outra boa jogada, em um desvio, uma bola aérea, mas não era aquela precisão nas jogadas, não tinha, por exemplo, o avanço do Diego Gonçalves, enfim, do Dieguinho, um outro ponto, né, o Goiás sofreu bastante com isso, o Sander quando aparecia ele não conseguia dar sequência nas jogadas, por conta de ali um maior criador, enfim, não foi um bom primeiro tempo do Goiás, e aí a única forma de vencer essa partida seria com mudanças drásticas, começando primeiro pela marcação e posteriormente pelo ataque. E aí o Emerson Ávila tem uma sacada assim genial, né? Porque ele coloca dois jogadores, como eu falei, escanteados, né, pela torcida, até mesmo, por que não, né, pela própria imprensa, todo mundo fala isso, né, o Bruno Santos e o Alisson, quase duas cartas fora do baralho, aí pelo lado do Goiás, e apesar desse primeiro tempo fraco, conseguiu ter a coragem, que não aceitou que o empate estaria bom, nada disso, foi pra cima e começou a segunda etapa buscando o segundo gol. Então é um mérito total para o Emerson Ávila, porque o empate hoje, volto a dizer isso também, não seria um resultado ruim, muito pelo contrário, o Goiás não jogou nada no primeiro tempo, se tivesse segurado ali o time, colocado um volantão de marcação, um outro zagueiro ali, a gente ficasse no 1-1, pô, ok, um ponto aí a mais para a sequência do Campeonato Brasileiro. E que nada, não é que o Goiás começou recuado para esperar o Botafogo no contra-ataque. Foi para cima, buscando principalmente o lado esquerdo, que entrou o Alisson, né? Vou até pegar aqui as mudanças certinho, para não falar bobeira. Entrou o Alisson na vaga do Diego Gonçalves e também saiu o William Oliveira para a entrada do Bruno Santos. Olha só, o Bruno Santos apareceu na lateral direita, o que adiantou o Maguinho, né, fazendo uma função quase como um meia-direita, um ponta-direita ali na ala. O Sander ficou juntamente com o Alisson pelo lado esquerdo e o Palácios caiu por ali. Então o time se ajeitou muito bem, né? O Zé Ricardo ficou como primeiro volante, o Dieguinho fazendo aquela criação pelo lado direito, principalmente na saída de bola, ele quase foi basicamente um segundo volante. Pelo lado direito ficava o Bruno Santos como lateral e o Maguinho um pouco mais avançado. E lá pelo lado esquerdo, o Palácios como meio atacante, o Sander, né, na lateral esquerda, participando muito mais das jogadas, e o Alisson, né, que diferentemente do Vinícius, o Alisson ele solta a bola para o Sander, né, algo que o Vinícius parou, enfim, desaprendeu no Campeonato Brasileiro. O Goiás até marca um gol logo aos 3 minutos, muito bem anulado ali pela arbitragem, né, de novo, né, a bandeirinha já na hora, marca o impedimento, enfim, acertou, né, mas enfim, não sei se pelo outro lado teria toda essa certeza. Uma boa jogada já bem trabalhada. Se eu não estiver enganado, do Sander com o Palácios, o Zé Ricardo e a bola na cara do gol, né, para o Alisson, que deslocou muito bem o Lucas Perry, infelizmente anulado pelo Verdão. O Goiás até teve outras boas chances, aos 5 minutos um chute de fora da área do Zé Ricardo. O Goiás começa criando mais ali pelo lado esquerdo e volta a marcar alto, pressionando, né, a defesa adversária. Tentando inicialmente com mais chutes de fora. Teve do Zé Ricardo aos 5, teve do Dieguinho também bateram ali de primeira um chute muito difícil, né? Acabou passando longe do gol aos 10 minutos. E o meio de campo com aquela intensidade, que eu cobrei muito, né, no pré-jogo também. Eu falei, para o Goiás vencer essa partida, vai ter que colocar uma intensidade forte no seu meio de campo. E o ressurgimento, tanto do Palácio quanto também do Dieguinho. E o Alisson, né? Enfim, com o Bruno Santos, o Maguinho também apareceram lá na frente. O Goiás consegue virar o jogo aos 12 minutos. Um passe do Sander para o Matheus Peixoto dentro da grande área. Ele consegue fazer um giro muito bem feito, né? Com bastante liberdade também do zagueirão argentino no Botafogo. Ele chuta a bola ali, quase que um lançamento, enfim, encobrindo o goleiro. Um lance fenomenal do Matheus Peixoto para o Maguinho, que quase coloca a mão na bola, pelo amor de Deus. Eu nem comemorei aquele gol porque sabe como que é, né? A arbitragem aqui no Brasil. Falei, pô, será que não tá impedido? Não tinha nada não. Até ver aquele toque, né? Não sei aonde que bate exatamente. Para mim não bateu na mão, mas eu fiquei com receio da arbitragem também procurar alguma coisa e anular o gol do Maguinho de novo, né? Sendo uma peça decisiva para o Goiás. Enfim, virando essa partida aos 12 minutos, quase coloca o braço. Mas um gol validado corretamente e ali ficou realmente uma boa impressão daquela movimentação do Goiás e principalmente da coragem do Emerson Ávila de colocar um time ofensivo para a segunda etapa. O Goiás ainda até seguiu firme, né? Ali depois do gol. Teve uma boa chegada do Maguinho também aos 18 minutos. Um cruzamento do Sander lá pelo lado esquerdo. A bola vai passando inteira, né, dentro da grande área. O Maguinho quase complementa para fazer ali o segundo. O Alisson com o Matheus Peixoto também iniciando bem. O Peixoto fazendo a parede. O Alisson nas ultrapassagens, né, nos contra-ataques pelo lado esquerdo. Enfim, gostei desses 20 primeiros minutos do Goiás. Foram basicamente perfeitos, não dando espaço para a marcação do Botafogo, que tentava principalmente o lado direito. O Bruno Santos foi muito bem naquelas descidas, né? A partir dos 25 minutos, o Goiás começa a recuar.
E aí eu acho algo normal por conta da sequência de jogos. O Botafogo tem um elenco muito melhor e muito mais numeroso, então o Emerson Ávila ele vai segurando as alterações. A partir disso, o Goiás começa a cair um pouco seu rendimento e é extremamente natural as linhas começarem a baixarem também e o time não ter tanta aquela mesma intensidade no meio de campo, quanto também na parte ofensiva, né, no caso de buscar um contra-ataque, exceto pelos jogadores, como eu mencionei, tanto o Bruno Santos quanto também o Alisson, que ele entrou muito bem lá pelo lado esquerdo, que tentava mais dar essa dinâmica. Teve um cartão amarelo pro Lucas Halter, né, aos 25 minutos. O Sander também, ele fez a falta no mesmo lance, na minha opinião também o árbitro errou de novo aí, seria 2 amarelos naquele lance por parte do Goiás, ele não teve a coragem. Aos 26, uma bela defesa do Rangel nessa mesma falta, né, cometida lá pelo Sander. O Lucas Fernandes, o meio-campista do Botafogo, bate e o Rangel faz uma grande defesa e ali o Botafogo começou um pequeno momento de pressão com várias bolas aéreas, uma coisa muito boa do Botafogo, onde o Goiás sofreu bastante no primeiro tempo, no segundo não, tanto o Bruno Melo quanto também o Lucas Halter, o próprio Peixoto, né, também ajudando bastante, um grandalhão ali dentro da grande área, não sofreu tanto assim. Aos 29 minutos de novo, uma falta invertida pelo lado do juiz, né, a bola bate claramente na marcação, na mão, né, do defensor do Botafogo, e ele pensou que foi do Matheus Peixoto e deu uma falta de ataque, enfim, uma bagunça completa da arbitragem na Serrinha. Teve um chute de fora da área também, do Botafogo aos 31 minutos. Prensado, o Goiás estava começando a cansar, tanto com o Zé Ricardo quanto o Dieguinho, né, que foram os únicos à frente ali dentro da grande área, que ficavam responsáveis naquela marcação. O Goiás foi caindo bastante o rendimento, a intensidade na marcação, aquela pegada, né, que falta, obviamente, quando o jogo vai passando, e o banco de reservas é tenebroso, então você não pode contar com muitos jogadores para aquela posição, e o Botafogo sempre tentando alguns chutes. Teve ali do Marlon Freitas, né, ele arriscou um belo chute também aos 35, antes disso teve um chute do Júnior Santos aos 33, correndo para cima do Sander, que até tenta acompanhar, mas teve uma sorte danada, né, o Júnior Santos faz um belíssimo corte, chuta com a perna esquerda e quase passa ali triscando, né, a trave do Marcelo Rangel. Então um momento de muita instabilidade por parte do Goiás. Não conseguia, o Goiás não mudava o time, não conseguia sair jogando, não prendia a bola, ficou um momento também de novo assustador. Até temi pelo empate, mas pelo menos as mudanças, né, do Emerson Ávila eu não concordei. Mas surgiram efeito, enfim, pelo menos o Goiás conseguiu segurar o jogo. Entrou o Pedrinho na vaga do Palácios e também o Dodô na vaga do Maguinho, isso aos 39 minutos. Não gostei das mexidas, beleza, pode ser ofensivo, mas a ideia naquele momento era tanto do Pedrinho fazendo uma função quase como meio de campo, e aí deixou o Zé Ricardo e o Dieguinho à frente da grande área, sem muita intensidade de marcação, os dois já cansados, e o Pedrinho ainda um pouco meio sem ritmo. E lá na meia direita ficou o Dodôzinho, daquele tamanho para ajudar em bola aérea, enfim, não gostei dessa estratégia do Emerson Ávila. Poderia ter colocado, por exemplo, ou na vaga do Matheus Peixoto, ou um outro volante, um cara de maior marcação, beleza, que tinha o Bruno Santos e o Maguinho por ali também, mas enfim, não gostei porque você tentava recuar o time, defender o resultado sem apostar nos contra-ataques. O Goiás não conseguiu criar nenhum tipo de grande perigo depois que fez o 2-1. E para defender, colocando dois atacantes, não acho que fez muito sentido isso não. Enfim, entrou também o Sidmar no lugar do Dieguinho, isso já aos 43 minutos. O Botafogo ficou muito refém de bola aérea, o Goiás até conseguiu parar o jogo em algum momento, teve ali algumas boas escoradas do Peixoto, o Zé Ricardo também faz uma falta, até leva um cartão amarelo nos minutos finais. Teve um lance ali do Lucas Perry já dentro da área, né? O Sander não arrisca o chute, quase do meio de campo, poderia ter tentado algo diferente também para marcar o 3-1, mas enfim, pelo menos deu certo, né? Deu sorte aí, um elenco limitadíssimo do Goiás. O Emerson Ávila, beleza, pode não ser o mais inteligente do mundo nas alterações no decorrer da partida. Eu acho que o elenco também do Goiás é assim, no banco de reservas é até difícil da gente cobrar. Quem que poderia entrar? Tinha o Felipe Bastos no meio de campo, o Felipe Ferreira que voltou, né, para o banco de reservas depois de muito tempo. O Simeone também o volante, o lateral esquerdo Hugo, o Lucas Emanuel e o Pedrinho atacante, o zagueiro Edu. Então não tinha tantas opções assim, mas eu acho que seria até mais coerente colocar, por exemplo, o Felipe Bastos, beleza, queimado pela torcida, mas com a marcação, enfim, pelo menos preenchendo mais o meio de campo do que o Dodôzinho, por exemplo, e o Pedrinho lá na parte ofensiva, ou até mesmo já colocar o Sidmar, né, algo que ele acabou fazendo depois de 4 minutos das segundas alterações. Então prova, nem diria a culpa do Emerson Ávila, porque pô, o cara mudou o time no segundo tempo e o Goiás conseguiu a virada. Mas o banco de reservas do Verdão é sim muito fraco e conta com várias lesões também, né, nesse duelo dentro de casa. Ainda bem o Goiás superando tudo isso, a arbitragem, sair atrás do marcador, aquela mesma história de sempre, né?
e virando o jogo, enfim, saindo da zona de rebaixamento, é muito importante para a sequência do Brasileirão. Então gostei bastante hoje. Se fosse para elencar aqui os melhores jogadores do Goiás, eu gostei muito da zaga. O Bruno Melo até faz o pênalti, estava ali um pouco desligado, mas acho que foi bem seguro. Acho que o Maguinho também fez uma partida interessante. O Dieguinho que ficou decepcionando, mas enfim, acho que pelo geral, depois que você sai com uma vitória, fica muito mais fácil. O Palácios não foi o melhor jogo dele com a camisa do Goiás, mas ajudou na marcação. Eu diria que as maiores surpresas, tanto o Maguinho quanto também o Bruno Santos e o Alisson, né? Não que eles foram os melhores do Goiás na partida, mas por conta do elemento surpresa, né? Algo que a gente não esperava quase nada no começo da temporada e principalmente agora mais recente também, né? Fazendo partidas muito boas. O William Oliveira e o Diego Gonçalves, os 2 pontos negativos. O Zé Ricardo sempre faz bons jogos, mas ele enrola demais a bola. Não é que o Zé Ricardo ele prende e faz um drible para desconcertar a marcação. Nada disso. Ele começa a ficar correndo em cima da bola e perde ela. Isso gera muitos contra-ataques para o time adversário, né? Enfim, o Goiás acaba ficando refém disso. Mas ele é um muito bom jogador fazendo o feijão com arroz. O que o Zé Ricardo já sabe fazer, ele faz com maestria, mas inventa demais. Tem que parar com isso. O Dieguinho também, mesmo não será a melhor partida dele, enfim, corre, tenta, é um cara que é sempre um jogador muito dedicado dentro de campo, né? Então mesmo com aquele medo do Goiás não dá um chute no gol, né? No segundo tempo, acabou mudando isso, enfim, entrando o Alisson, entrando o Bruno Santos também e mostrando que não são cartas fora do baralho. O Goiás sai da zona de rebaixamento, tem um jogo também contra o Paysandu na final da Copa Verde, já nessa próxima, no meio de semana, né? Na quarta-feira lá em Belém. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários também, a sua impressão desse duelo dentro de casa, o que você pensa como mais positivo, né? Dessa virada no segundo tempo, um time que não conseguiu comportar da melhor maneira, o Botafogo sentindo também a sequência de jogos, o Goiás mais ainda, já na reta final, depois de correr muito, né, para buscar o segundo gol. Mais importante, esses 3 pontos fundamentais para dar um alívio nessa sequência da Série A. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você encontra também no primeiro comentário fixado da Sorte Golbet, nossa parceira aqui do canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!